apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. As verdades que libertam. Que maravilha! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, abençoado. Pega a sua Bíblia. Pega a Bíblia, curve a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Uma breve confissão de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, e assim seja. Em nome de Jesus Cristo, o único Senhor dos senhores e Rei dos reis, o ressuscitado, eu te peço, Senhor, a Tua manifestação na revelação da Tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Quantas ovelhas em todo o Brasil, até fora do Brasil, para receber a Tua graça e este apostolado. Por isso, Senhor, eu preciso que o Senhor manifeste a sua glória e faça além daquilo que eu penso, além daquilo que eu te peço, segundo o seu poder que opera em mim. Manifesta a tua glória e revela a tua palavra para a tua igreja, para teus filhos, para as tuas ovelhas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, ovelhas abençoadas. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Menos de 40 minutos. 40 minutos no máximo. Hoje é a segunda parte do tema Jesus não morreu por todos. É o que está escrito e é o que ele deixou claro. Em menos de um minuto, só para lembrar, Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia, eu tenho pressa. Hoje não será 1 hora de ministração, será 40 minutos no máximo. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer a parte 3. Tá? Hoje é a segunda parte. Jesus não morreu por todos. Mateus 26, em menos de um minuto, só para te lembrar. A primeira parte já foi ministrada, está em nosso site, graçaapostolado.com, no link Apostolado da Semana. Está também no YouTube. Entra no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado e se inscreva lá para que você receba o apostolado da semana, tá? Mateus 26, quem já achou, diga amém. Somente o verso 28. O tema da mensagem saiu daqui, desse apostolado. Diga comigo, Jesus não morreu por todos. Apesar de quase todo mundo pensar que ele morreu por todos. Mas o objetivo dessa ministração é te mostrar na Bíblia que não tem lógica Jesus ter morrido por todos. Não tem lógica porque Deus fez um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Ele fez uma ovelha, o outro é bode. Logo, não tem lógica ele morrer por todos, se não são todos que são vasos de honra. Está claro ou não está claro? Por isso que diz em Mateus 26, verso 28, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Marca na sua Bíblia, por muitos. Quem disse isso, hein? Jesus, que disse que é o caminho, a verdade e a vida. O sistema religioso, há anos, há décadas, há séculos e gerações, tem mentido e enganado o povo de Deus, a igreja, dizendo que Jesus morreu por todos. Isso é um falso entendimento. Porque Jesus mesmo não disse que ele fez isso. E a Bíblia mesmo não diz isso. E eu vou ler agora um texto da Antiga Aliança. 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já tinha dito que Jesus não morreria por todos. Por favor, Isaías 53. Abra sua Bíblia.
Porque se estiver escrito, eu creio. Vamos ver o que diz a Bíblia. Isaías 53. Jesus não morreu por todos, parte 2. Isaías 53. Vale lembrar que não estou falando o que eu acho. Não estou falando o que eu penso. Eu apenas li Mateus 26, 28. Não, pastor, é por todos sim. Mas ele disse que é por muitos. Você vai falar que ele está mentindo, que ele errou? Amém? Quem é que pensava que Jesus tinha morrido por todos? Mas ele disse que foi por muitos. Você vai falar que ele mentiu? Você vai falar que Jesus está errado? Você não vai falar isso. Se há algo errado, era o seu modo de pensar. O seu modo de crer. E não a Bíblia, não a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Isaías 53, quem já achou, diga amém. Verso 2, eu vou fazer uma leitura. Agora não vou explicar, vou só ler, você acompanha na sua Bíblia. Isaías 53, 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. 800 anos antes de acontecer isso, Isaías já disse que seria assim. Está claro aí? Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente ele quem? Jesus, está claro que está dizendo a respeito de Jesus. Agora é verdade que nós sabemos que é Jesus porque nós temos o Mateus na Bíblia. Mas aqui no tempo de Isaías não existia Mateus. Está claro? Então hoje você lê Mateus, vai ler sobre Jesus, aí você vai saber que Isaías está falando de Jesus. Mas e no tempo que não existia Mateus? Só tinha as escrituras. De Gênesis a Malaquias. Só as escrituras, quer dizer, como é que você ia saber que era Jesus? Então hoje já foi revelado, já foi discernido, interpretado. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a todos. Amém? O que Isaías tinha profetizado? O justo justificará a muitos. Circule na sua Bíblia. A muitos. É a mesma coisa de Mateus 26, 28. O justo justificará a muitos. Por que não a todos? Olha, numa interpretação básica,
numa leve interpretação bem básica, Jesus não poderia dizer que o sangue seria derramado por todos? Porque estava profetizado que seria por muitos. Dá um sinal que está entendendo. E ele não poderia sair fora da palavra? Porque estava predestinado? Está claro ou não está claro? Isaías 53, verso 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo. O justo justificará a muitos. E as iniquidades deles de quem? Dos muitos. E quem são esses muitos? Daqui a pouco eu vou mostrar. Isaías 53, 11. O justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de todos. Mas como o sistema religioso está equivocado, hein? Só dá um sinal quem está entendendo. Eu vou ser obrigado a citar nomes. Como que a Igreja Batista pode falar que Jesus morreu por todos, se a Bíblia diz que ele derramou o sangue por muitos? E levou o pecado de muitos? O professor de escola dominical, seja de qual igreja for, ele tem que rever os seus conceitos de conhecimento. Posso ouvir um amém? Porque um professor de escola dominical não pode ensinar que Jesus morreu por todos, quando a profecia diz que ele morreria por muitos. E ele mesmo disse que o sangue seria derramado por muitos. Eu estou falando besteira? Eu estou adulterando a Bíblia? Eu estou falando sem conhecimento? Estou te mostrando o conhecimento. Do que eu penso? Não, só estou lendo. Do que eu acho? Não, só estou lendo. Do modo que eu creio? Não, só estou lendo. Eu creio porque está escrito. Se fosse todos, eu creria que é por todos. Se fosse por alguns, eu creria que é por alguns. É por muitos, eu creio que é por muitos. E o Espírito Santo me fez entender. Para terminar, Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos. Circule na sua Bíblia, marca aí, de muitos. Diga, de muitos. E pelos seus transgressores intercedeu. Até Isaías já tinha dito que o intercessor seria Jesus e não Maria. Essa aqui escapou. Eu não ia falar isso, eu ia falar só que era Jesus. Mas o Isaías tinha dito, na velha aliança, o intercessor. Amém? Diga bem forte. Quem são esses muitos que Jesus derramou o seu sangue? Vamos voltar lá em Mateus. Pode fechar o Isaías. Volta em Mateus. Está aqui, ó. Mateus. Vamos saber quem são esses muitos. Mateus, capítulo 25. Só vou ler. É o mínimo que eu tenho que fazer. Ler. Para que lendo, creia e o Espírito Santo me dá o entendimento. É assim que funciona. Você lê, crê. Como está escrito. Não fica dando desculpinha. Não fica... tem pessoas que querem ser advogado de Deus. Não. Deus não quis dizer... Você está com dó de Deus? Você está defendendo Deus? Ele não quis dizer isso. Não, ele quis dizer sim. O que está escrito aí? Em amor nos predestinou. Então em amor te predestinou. Você não tem que defender Deus. Ele não tem vergonha do que ele disse e do que ele fez. Eu já encontrei com crentes, os evangélicos, têm vergonha do que Deus fez. Não é bem assim. É que aqui, irmão, diga comigo, é o que está escrito. Eu me escandalizo, eu já encontrei pessoas que parecem que quer defender Deus. Parece que é advogado de Deus. Não, irmão, sabe o que é? É que Deus aqui... Está defendendo Deus, irmão? Ele é o juiz dos juízes. O advogado dos advogados.
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Ninguém pode advogar Deus, pois Ele é o único soberano. Quem é que pode advogar Deus? Isaías 40, que conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho? Quem já achou Mateus 25, diga amém. Vamos ler aqui. No versículo, vamos ler desde o verso 31. O assunto, tem gente que não... É isso que me escandaliza. Se eu ver uma prostituta, eu não escandalizo. Se eu ver um travesti, eu não escandalizo. Se eu ver um assassino, um maconheiro, eu não escandalizo. Eu escandalizo com um crente que fica mudando a Bíblia. Eu escandalizo com um crente que fica alterando ao modo que ele pensa, não como está escrito. Não, irmão, aqui... O assunto aqui, a vida eterna e o castigo eterno. Não, mas você acha? Eu não acho nada, é o que está escrito. Eu estou cansado de encontrar com um crente por aí que fica mudando a Bíblia, alterando ao modo que ele pensa que é, ou que tenha que ser. Quem está me entendendo? Não existe castigo externo. Não, irmão, não seja insensato. Se existe duas sementes, e a uma Deus deu a vida eterna, que é as ovelhas, aos bodes logo ele deu o castigo eterno. Porque tudo que Deus fez, Eclesiastes 1, é para sempre. Tudo que Deus fez é para sempre. Deixa eu parar de falar e ler, né? Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória... Mateus 25, 31, coloca o dedo e acompanha. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Como? Ou seja, está fazendo uma comparação. Ele apartará como o pastor, quer dizer, uma comparação, só para você entender. Ele vai fazer como um pastor faz, que separa as ovelhas para um lado e os bodes para o outro lado. Ele mesmo disse isso, Mateus 25, 32. Coloca o dedo no verso 32. Todas as nações se reunirão diante dele, ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. 33. Ele porá as ovelhas à sua direita. Suponha que você não saiba, suponha que você não entenda, diga comigo, está escrito. Ele colocará as suas ovelhas à direita. Ô pastor, e do lado esquerdo o que ele vai fazer? Não sei, irmão. Eu estou começando a ler a Bíblia agora. E o que tiver escrito eu vou crer. Vamos ver o que está escrito. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A pergunta de 25 anos, está claro ou não está claro? Como, olhem para mim, como que ele poderia morrer por todos? Como que Jesus derramaria o sangue por todos? Se existem ovelhas e bodes. Se você não sabe o que significa bodes, é uma referência aos filhos da perdição, ou aos vasos de ira, ou aos vasos de desonra, como disse Jeremias. Ou como dizia Jesus, ao joio. São várias definições. Bode, joio, filho da perdição, ímpio. São várias definições. Do outro lado, ovelhas, vaso de honra, vaso de misericórdia, trigo. Quem está entendendo? Diga comigo, existem duas sementes na terra. Diga, ovelha e bode. Olhem para mim. Você acha que Jesus morreria pelos bodes? Agora eu vou entrar numa área que o Espírito Santo mandou. É isso que eu não entendo da predestinação, pastor. É isso que eu... Pastor, Deus não foi injusto. Opa, quem é você para falar isso? Não, você não tem direito de pensar que Deus foi injusto. Você, na face da terra, não tem o direito de pensar que Deus foi injusto. Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Já começa por aí. Ninguém na face da terra tem o direito de pensar, quanto mais falar, que Deus foi injusto. Por quê? Porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Isaías 43, Ele é antes de tudo e de todos. Ele é o primeiro.
Aonde há injustiça? Aonde há injustiça? Se o oleiro pegou um pedaço de barro e daquele pedaço ele fez um vaso, pegou outro pedaço, fez uma caneca, pegou outro pedaço, fez uma bacia, pegou outro pedaço de barro, fez uma tigela. Aonde há injustiça? O oleiro, com o barro na mão, faz o que ele quer fazer. Alguém consegue entender isso? O oleiro faz o que ele quer. Então ele faz uma caneca, ele faz um jarro, ele faz uma tigela, ele faz o que ele quiser fazer, o barro está na mão dele. Aonde há injustiça nisso? Ora, eu preciso lembrar vocês que nós somos o barro e ele é o oleiro. Eu preciso lembrar. Pastor, é isso que eu não entendo na predestinação. Por quê, pastor? Vamos parar de conversa e vamos ler logo. Né? Abre em Romanos capítulo 9. Eu tenho pouco tempo hoje. Abre em Romanos 9. Romanos capítulo 9. É isso que eu não entendo na predestinação, pastor. É isso que eu não entendo não, pastor. Eu vou falar a verdade. Eu não aceito a predestinação. Deus salvar uns e não salvar outros. Eu não aceito. Primeiro, irmão, que... Desculpa, você não manda nada, tá? Posso ouvir um amém? Quando eu digo você não manda nada, eu estou no meio. Eu estou querendo dizer, o que nós aceitamos ou não, concordamos ou não, cremos ou não, para Deus não muda? Não. Deus não muda nada, irmão. Já preguei aqui, ó. O modo como cremos não altera o que Deus estabeleceu. Não, eu não concordo nunca. Ele é Deus. Eu não aceito. Ele é Deus. Nunca. Ele é Deus, irmão. Não vai mudar nada. E te lembrando que ele é tão soberano que Paulo disse aos Filipenses que é ele que opera em nós o querer e o efetuar. Até para crer nele nós dependemos dele. Até para crer nele nós dependemos dele. Você sabia disso? Você sabia que você não crê porque você quer crer? Porque se você crê porque você quer crer, então você merecia uma medalha, um troféu. A glória seria para você. E a condenação para quem não crê. Eu creio, você não crê? Nas igrejas da lei não é assim? Eu batizei, você não batizou. Eu aceitei Jesus, você não aceitou. Tem uma glória. E na graça, diante de Deus, ninguém se gloria. 1 Coríntios 3, ninguém se gloria perante Ele. Ninguém. Colossenses 1, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O ser humano tem que entender pelo Espírito Santo que ele entender ou não, concordar ou não, isso não afeta nada. Isso não altera nada. Por isso que não devemos discutir com ninguém. Não, eu não creio nunca. Para por aí. Irmão, deixa eu ir embora que eu tenho que ir no banco ali. E vai embora, irmão. Não, pastor, eu vou discutir com ele, eu vou provar. Ele tem que entender. Ô, irmão, o que é isso aí? Ele tem que entender o quê? Ele é ovelha? Ah, você não sabe? Ele foi escolhido? Você não tem certeza? Ele foi chamado? Ele foi predestinado? Então o que você quer fazer, irmão? Se Deus não fez nada? Você quer passar à frente de Deus? Ha! Por isso Colossenses 4:5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Paulo disse aos Tessalonicenses, porque a fé não é de todos. Quem está entendendo? Nesta terra tem quem vai crer e tem quem não vai crer. Não, pastor, eu vou mostrar. Tá bom, então vai lá mostrar. Quantas vezes você já mostrou? Ixi, um monte de vezes. E você não cansou ainda de mostrar? Eu estou esperando a sua sensatez ativar. Ativar a sua sensatez. Para você entender Zacarias 4:6, que não é por força nem por violência. Diz o Senhor, é pelo meu Espírito. Quando Ele revela. Vamos ler Romanos 9. Coloca o dedo no verso 11. Porque se estiver escrito, eu também creio, por isso que eu vou ler. E te prometo que eu não vou mudar nada, só vou ler a Bíblia. Só vou ler se estiver escrito. Eu creio. Tenho coragem de falar isso. Eu creio. Pastor, o que está escrito? Não sei, irmão. Primeira vez que eu vou ler vai ser agora. É a primeira. Nunca li Romanos 9. Vai ser agora a primeira vez. E o que tiver escrito eu vou crer. Romanos 9:11. Vamos ver o que está escrito. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido,
Eles quem? Aí eu vou ter que te entregar que eu já li algumas vezes. Aqui está falando de Jacó e Esaú. O contexto. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de quem? Será que você crê em Deus mesmo, irmão? Olhem para mim, por favor, hein? Olhem para mim. Será que você crê em Deus mesmo? Olhem para mim. Será que você crê em Deus mesmo? Oh, pastor, eu creio em Deus. Ixi, pastor, como eu creio em Deus, pastor. Pastor, eu creio. Irmãos, aqui está escrito, não é assim não. O padre falou, não. O padre nunca falou isso. Mas você crê em Deus? Pastor, eu creio. Eu creio em Deus. Olha, aqui está dizendo, não, meu pastor nunca falou isso aí. Como é que você crê em Deus? Crer em Deus é você crer no que Ele disse. Alô? A mais simples e óbvia o entendimento, definição do que é crer em Deus. Olhem para mim. Como é vago dizer que crê em Deus? Você não está esquecendo que você não vê Deus? Que não tem como ver Deus? Então, se você me falar que você crê em Deus, eu vou duvidar de você. Porque você não tem como ver Deus, como que você crê em quem você não vê? Eu estou chamando você na razão. 1 mais 1, 2, 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. Estou te chamando na razão. Se você me falar que crê em Deus, eu vou ficar na segunda com você. Agora, se você falar, pastor, eu creio em Deus, porque aqui está escrito. Ah, você crê em Deus mesmo. Mas crê em Deus de cabeça? Igual ela fora as pessoas? Pergunta lá fora quem crê em Deus. Todo mundo fala que crê. Quando você mostra a Bíblia, não. Já tenho minha religião. Mas eu não estou falando de religião, estou falando que está escrito na Bíblia. Não, o padre nunca falou isso aí. Eu estou falando da Bíblia. Olha, pega a Bíblia Ave Maria, esquece, vê a Bíblia. Não. Mas você não falou que você crê em Deus? Estou te mostrando o que Deus disse. Não. Meu pastor já falou de você já. Ele mandou nem te ouvir mais. Vocês já ouviram isso por aí? Um dia eu fui no Banco Itaú, fui pagar, porque eu sou ser humano normal, pago conta e tal. Aí, contei uma irmã da lei, penteca, né? Contei ela no Banco Itaú. Ô, varão, Pai do Senhor, e tal, e tudo legal. Ô, irmã, abençoado, legal. Uma semana, 2, legal. Aí peguei, dei uns CDs para ela, dei uns folhetos para ela. Na outra semana, eu vou entrar no banco, ela vai saindo, aquela porta giratória. Quando eu vou entrando assim, irmã, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Meu pastor já falou de você. Foi, irmã, eu só fui. Nunca mais olhou para mim, não olha, passa na rua, não olha mais. Eu não estou sabendo de nada. Passou uma semana, abençoado, para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Só faltou fazer assim, ó. Sai. Aí eu não sabia o que está acontecendo. Meu pastor já falou de você já. Para mim não te ouvir. Fala para o seu irmão. O sistema impede que as pessoas ouçam a verdade. Fala para o seu irmão, porque quem ouvir vai entender. E quem entende, crê. E quem crê nunca mais vai ser enganado. Por isso que eles não querem que você ouve. Eles não querem que você assista. São os fariseus de Mateus 23. Jesus disse, hipócritas fariseus, que não entram no reino de Deus e não deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, o pastor não prega lá. Na Batista, na Quadrangular, na Universal, ele não prega lá. E não quer que você ouça quem prega. Ele não entra e não deixa ninguém entrar. Ficou claro essa aí? Porque a Bíblia dele é igual a minha, a Bíblia é a mesma. Por que ele não prega lá? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, Romanos 9:11. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tem mais as 3h30 ainda. Nossa, só tem 10 minutos? Está quebrado esse relógio aqui. Nem falei nada. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de quem?
para que o propósito de Deus, segundo o livre-arbítrio, ficasse... Não é? Eu vou ler de novo, Romanos 9:11. Porque os pastores falam uma coisa, parece que a Bíblia diz outra. As igrejas falam uma coisa, a Bíblia diz outra. Eu vou ler de novo. Romanos 9, acho que eu li errado, acho que eu passei... Eu vou mais devagar. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição... Diga eleição. Diga Efésios 1:4. Diga Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Diga, é essa eleição que Paulo está falando. Aí o livre-arbítrio cai por terra, né? Como é que foi você que escolheu a Deus? Como é que foi você que escolheu Jesus? Se ele te escolheu antes de você nascer. Ou seja, antes da fundação do mundo. Fala para o seu irmão aí, ó. Mentiram para nós. Fala para o seu irmão, nos enganaram. Hein? Fala para o seu irmão, não nos falaram a verdade. É ou não é verdade? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela quem? Rebeca, a mãe dos dois, né? A mãe de Jacó e Esaú. Foi-lhe dito a ela, Romanos 9:12, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Não, pastor, tem coisa errada aí. Não, pastor, Jesus morreu por todo mundo, pastor. Quem quiser aceitar, é só aceitar. E se for bode, aceita Jesus e vira ovelha. Quem já ouviu isso por aí? Então olhem para mim. Quem já viu tartaruga? Já viu tartaruga? Eu vou te falar como que funciona. Quando a tartaruga nasce, ela nasce tartaruga. Mas depois de uns 10, 15, 20 anos, ela vai virando cachorro. E depois de uns 30 anos, ela morre gato. Tem como? Irmãos, diga comigo. Cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Semente de laranja produz o quê? Laranja. Semente de limão produz o quê? Limão. Bode, ovelha, ovelha. Nasceu ovelha, vai crescer ovelha e vai morrer ovelha. Abre um parênteses. Se está na ignorância ou no pleno conhecimento, isso não vem ao caso. Se nasceu ovelha, vai crescer ovelha, vai morrer ovelha. Se nasceu bode, vai crescer bode, vai morrer bode. Só quem entende isso? Porque cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Não tem como você plantar laranja e colher limão, irmão. O que eu estou dizendo? Não tem como nascer ovelha e morrer bode. Como não tem como nascer bode e morrer ovelha. Mas, pastor, é isso que eu não entendo, pastor. O que você não entende, irmão? Por que Deus fez bode? Por que ele fez filho para perdição? Por que, pastor? Essa história é longa, irmão. Só uma dica, tá? Que não dá tempo hoje. Só uma dica. Alguém aqui já viu falar que Deus expulsou do céu Lúcifer e a terça parte dos anjos? Alguém já viu falar isso? Estou citando Apocalipse 12. Os caras falam que não tem Apocalipse, mas nessa parte eles crêem. Interessante, né? Tem uns aí, né? Não lê Apocalipse, não sei, não. Mas quando é Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Aí eles crêem. Fariseu não tem jeito, né? Bom, voltando ao assunto. Deus expulsou Lúcifer. Houve uma rebelião no céu. Você sabe da história, né? Lúcifer é latim. Em latim, Lúcifer significa anjo de luz ou cheio de luz. Era um querubim. Ezequiel 28, Lúcifer era um querubim da guarda. Se rebelou no céu, foi expulso do céu, Apocalipse 12, com a terça parte dos anjos. Tudo bem? Pois bem, não existia filho da perdição. Até que Lúcifer se rebelou. Como ele foi expulso, na terra se tornou diabo, que significa enganador. Está claro ou não está claro?
Ele não era diabo. Ele era cheio de luz. Um anjo de luz. No céu não tinha diabo. Está claro ou não está claro? Se tornou o diabo quando foi lançado na terra. Está claro ou não está claro? A terça parte que foi expulsa juntamente com ele se tornou filhos da perdição. Não são desconhecidos da perdição. São filhos porque sempre foram filhos. Mas eram espíritos. Tem que ser rápido. Assim como nós, ovelhas, somos anjos revestidos em carne, Judas, Caim, Esaú também se revestiram de carne. Nós para a salvação, eles para a perdição. Nós, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Eles, Mateus 25, o castigo eterno. Só quem está entendendo, hein? Aí estão as duas sementes que existem na face da terra. Romanos 9, 13. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Estou cansado de ver evangélico falar, não, mas se Deus escolheu um para salvação e outro para perdição, então Deus foi injusto porque Ele não deu chance. Você quer falar o que Deus tinha que fazer? Então por que você que não é o Deus, então? Você quer dar ideia para Deus? Por quê? Porque se Ele escolheu um, então por quê? Não, você está querendo dar ideia do que Deus deveria ter feito? Não, não é isso não, né? Pastor, por quê? Pastor, se Ele escolheu uns... Pastor, Romanos 9:11 diz que Ele amou Jacó. Mas o Jacó não tinha feito nem bem e nem mal. Esaú não tinha feito nem bem nem mal. Na carne não tinha feito. Mas lá atrás, lá em cima, tinha feito. Quem está entendendo? Romanos 9, 14. A injustiça da parte de Deus, digam todos bem forte, de maneira nenhuma. Coloque o seu dedo no verso 15. Romanos 9, 15. Pois ele diz a Moisés, olha Paulo usando a lei. Paulo está usando a lei para provar que Deus é soberano. Romanos 9, 15. Não, de maneira nenhuma, Deus não é injusto não. Ele disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não, não pode. Não pode o quê, irmão? Digam todos, Ele é Deus. Diga, Ele é Senhor. Diga, Ele é soberano. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do que quer. Quem quer aceitar Jesus, hein? Quem quer nessa noite? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Romanos 9,16. Não depende do que quer, nem do que corre. Pastor, eu me esforcei tanto, pastor, mas aqui, não depende do que quer, nem do quem corre, mas de Deus que se compadece. Tudo está nas mãos de Deus. O sim e o não está na mão de Deus. O problema é que o sistema religioso não conhece a Deus. E a caricatura que eles fizeram, que eles têm de Deus, está equivocada. Eu tenho uma mensagem no YouTube. A teologia tradicional está equivocada. Acessa o YouTube, coloca lá. A teologia tradicional está equivocada. Deus é soberano. Ele é Senhor. Ele é Criador. A criatura não tem como ficar escolhendo. Eu escolho. Eu não quero mais. Agora eu quero. Depois que eu escolho. Não existe isso aí. Existe um Deus que é chamado pelo profeta de oleiro. Existem homens e mulheres que a Bíblia chama de barro. E esse oleiro, que é Deus, fez o que ele bem quis. Jeremias 18. Um para a honra e outro para a desonra.
Estou falando de Deus. Não estou falando de um moleque. Para terminar em 2 minutos no máximo, que eu não quero atrasar. Coloca o dedo em Romanos 9:16, para terminar. Romanos 9:16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Nossa, pastor, eu já li na Bíblia que Moisés ia falar com Faraó, Faraó não deixava. Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. Não. Deixe o meu povo ir. Não. Deixe o meu povo ir. Não. Nossa, pastor, Faraó era ruim, era mau, né? É que Deus fez ele assim mesmo. E há algum problema nisso? Romanos 9:17. Para isto mesmo te levantei, Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de... A Bíblia é bem clara, hein? Não estou interpretando nada, a Bíblia é bem clara. Romanos 9:18. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Nossa, pastor, por isso que eu tenho dado CD, tenho falado da graça, tenho mostrado na Bíblia, e o cara tá brabo igual cachorro japonês. Fala para o seu irmão, Deus endurece quem quer. Ah, pastor, Deus está de brincadeira comigo então? Não sei, é assim que você vê? Ele estava de brincadeira com Moisés? Moisés, vai falar com o Faraó, para o meu povo ir. Moisés, tá bom. Quando Moisés deu 2 passos, Deus foi na frente, endureceu o Faraó. Quando Moisés chegou, o Faraó, sabe? Não! Moisés voltou. Senhor, sabe o que é? Ele não deixou, né? Fala com ele de novo. Tá bom. Moisés vai falar com o Faraó. Quando está indo, Deus foi na frente, endureceu o Faraó. Moisés, o Faraó, é que não vou deixar. Nossa, o homem estava duro, igual uma pedra, igual um ímpio. Duro. Moisés voltou. Você sabe quantas vezes foi isso? Deus está de brincadeira? Sabe quantas vezes foi isso? Moisés, fala para Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Moisés vai, quando chega lá, Deus foi na frente, endureceu o Faraó. O Moisés, sabe o que... Não vou deixar não, nunca, não vou deixar. Quem está entendendo? Como é que você entende isso, hein? Deus está brincando? Deus está tirando o sarro de Moisés? Está fazendo Moisés de palhaço? Porque ele manda falar e vai lá e endurece? Como é que o cara vai deixar aí se Deus endureceu? Está tirando Moisés de palhaço? Não sei como que você vê. Eu vejo que Deus é soberano. E tem ordem e autonomia, tanto sobre Moisés, ovelha, como sobre Faraó, bode. Ele tem poder, autonomia. Chegou um dia, Moisés vai lá falar, tá bom, Senhor, é para falar que eu já sei. Quando Moisés chega lá, ô Faraó, sabe o que é? Bom dia, Moisés, tudo bem com você? Graça e paz, Moisés, tudo legal? Olha, pode, claro que pode, Moisés. Por que você não me pediu antes, Moisés? Pode pegar seu povo. Moisés, fala para o seu irmão, é que Deus tinha amolecido. Não é livre-arbítrio, não. É que Deus endurece quem quer. Diga comigo, está escrito. Deus se compadece de quem quer. E endurece a quem quer. Para terminar, Romanos 9:19. Dir-me-ás então, pastor, se é assim, se Deus se compadece de quem quer e endurece quem quer, Romanos 9:19. Então por que ele se queixa ainda? Por quê? Quem que resiste à sua vontade? Por que Deus se queixa ainda? Já que ninguém resiste à vontade dele. 20. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão diz, quem és tu que a Deus contendes? Ou entra em contenda com Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? O Senhor me fez uma caneca, eu queria ser uma tigela. O Senhor pegou o barro e fez uma jarra, mas eu queria ser um pote. Eu queria ser... Por que me fizeste assim? Bem do ser humano isso, né? Essas perguntas, né? Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa? Aqui está o mistério. Digam todos bem forte. Da mesma massa. Diga, Deus, da mesma massa,
fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Diga, mesma massa? Diga, que massa? Ah, que Paulo é profeta, eu esqueci. Todo profeta fala por parábola, por alegoria. Paulo estava chamando Rebeca de massa. Esqueci. Paulo estava chamando Jacó de vaso de honra e Esaú de vaso de desonra. E Paulo também, por que não falou as claras, né, irmão? Mas o apostolado deixa tudo claro. Está claro ou não está claro? Para terminar em 1 minuto, Romanos 9, 22. E que direis se Deus querendo mostrar sua ira? Pastor, Deus irado, não estou nem sabendo de nada. Ué, mas eu não falei para você que houve rebelião no céu, que ele expulsou, eu não falei da terça parte? Deus ficou irado. E ele não se esqueceu. E ele falou, vocês vão me pagar. Vocês me pagam. Está achando que eu esqueci, né? Você achou que Deus esqueceu, irmão? Alô, você achou que Deus esqueceu da rebelião? Você achou que Deus esqueceu de Lúcifer que se rebelou? Você achou que Deus esqueceu da terça parte que ele mesmo expulsou do céu? Você está achando que ele esqueceu? Romanos 9, verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Diga bem forte, quem são esses vasos da ira? E a terça parte que foi expulso do céu? Está achando quem que é? Está achando que é seu primo, seu pai, sua mãe? E a terça parte que foi expulso do céu? Está achando que Deus esqueceu? Só quem está entendendo. Amém. Diga, vasos da ira. Preparados para a perdição. Para terminar, Romanos 9, versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais, eu não sei quem é não. Os quais? Os quais? Vasos de misericórdia, os quais? Vasos de misericórdia somos nós. Minha segunda música. Preparados de antemão para a glória do Senhor. Me aguarde na terceira parte. Tem mais, hein? Tem muito mais revelação. Me aguarde. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado MGA convida você a estar conosco aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 19h30. MGA, Rua Oratório número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser.